Estou lendo um estudo acerca do livro de Zacarias, a partir do capítulo 6 e do versículo 9. Versículo 9: E o Senhor me ordenou uma fórmula introdutória que serve para mostrar que este é um oráculo profético que precisa ser distinguido da visão anterior, e não como sugerem J.G. Baldwin, Haggai, Zecaria, Malaque, Adlock e outros. Parte de uma visão. 3 exilados chegaram da Babilônia, provavelmente trazendo ofertas para o novo templo. O profeta ouve a ordem de recebê-los e fazer uma coroa, no hebraico atarote. A coroa está no singular, embora o substantivo esteja no plural. Foi observado por Edward Lipinski, 1970, página 25, que essa é uma forma primitiva, tendo uma conotação antiga ou sagrada. Zacarias recebe a instrução de colocá-la na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Muitos defendem o ponto de vista de que, embora Josué seja mencionado, o autor tem em mente Zorobabel. Os argumentos principais a favor disso são, primeiro, a coroa, que era uma coroa real e, portanto, inadequada para um sacerdote. 2. O nome de Josué aparece aqui e não o de Zorobabel, à luz dos eventos subsequentes, isto é, que a intervenção persa evitou essa coroação, e assim o nome de Josué foi inserido para neutralizar decepções subsequentes dos leitores da profecia, e o nome de Zorobabel desaparece dos registros a partir de agora. E 3, por isso, uma alteração por parte de um escriba se tornou necessária para manter a coesão geral da profecia. Todos estes argumentos são arriscados. Como também já se observou, a coroa aqui não é a que seria usada na cerimônia real de coroação. Ela indica dignidade especial, mas não realeza. Além disso, se um escriba tivesse retirado o nome de Zorobabel nesse ponto no texto, ele obrigatoriamente teria retirado a clara alusão a ele mais tarde. Versículo 13. Pressupor que o possível desaparecimento de Zorobabel esteve na base de tal extirpação do nome do texto é negligenciar o que é essencial nesse texto, isto é, que embora a honra seja dada a Josué, Zorobabel é o maior dos dois, pois nele estão os vínculos orgânicos com o Messias. H.L. Ellison destaca corretamente, Man Spake from God, página 130, que o trecho, embora não mencione Zorobabel, exceto pelo título Renovo, é escatológico e aponta adiante para um cumprimento específico no futuro. Confira também W. A. Crodge, Theology of the Old Testament. Versículo 12, aqui está o homem. No hebraico é eis o homem. Palavras que indicam que, além de Josué, há mais um que faz parte da mensagem de Deus, cujo nome é renovo. No hebraico é Semá. Confira 3:8, em que o profeta já preparou os seus leitores para a introdução desse título. Indubitavelmente, a ausência de uma referência explícita a Zorobabel nesse ponto significa que a identificação completa e satisfatória dele como renovo está descartada, no sentido de que a designação, embora tenha sabor messiânico, está aquém do ideal messiânico, pois Josué e Zorobabel têm um papel conjugado na reconstrução do templo. O primeiro
como sacerdote prefigura uma época em que o sacerdócio vai lidar de forma perfeita com as necessidades do povo. O segundo, como rei, representa só de forma débil. O governante pode vir que deve reinar para sempre. Além disso, nessa profecia, temos um pressentimento parcial do papel abrangente do Messias no Novo Testamento. Hebreus 1, do 1 ao 9. A ideia de dois Messias foi expressa de forma mais ampla na literatura de Qumran. F. Bruce, Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls, edição de 1971, página 80. A doutrina dos dois Messias também pode ser vista no Testamento dos 12 Patriarcas. R.H. Charles, ed. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, 1963, página 282. P.R. Ackroyd, no entanto, acredita que ambos, Josué e Zorobabel, foram coroados e que o versículo 13 deveria ser lido como um poema em que referências pessoais são alternadas entre os dois. Esse ponto de vista possivelmente é mais aceitável se vermos o poema fazendo referências alternadas a Josué em relação ao templo e ao renovo em relação a um rei sacerdote escatológico, visto que, aliás, a expressão "e será sacerdote" no hebraico al também pode significar por trono. Versículo 13 só pode ser interpretada de maneira estritamente futurista. O fato de que haverá harmonia entre os dois pode ser visto de forma mais natural. Esse ponto de vista possivelmente é mais aceitável se vemos o poema fazendo referências alternativas. Referências alternadas a Josué em relação ao templo e ao renovo, em relação a um rei sacerdote escatológico, visto que, aliás, a expressão "e será sacerdote" no hebraico al também pode significar por trono. Versículo 13 só pode ser interpretada de maneira estritamente futurista. O fato de que haverá harmonia entre os dois pode ser visto de forma mais natural como uma referência direta a Josué e Zorobabel, mas mesmo assim apontando adiante para uma época em que o governo real e o sacerdotal estarão combinados em um só. Versículo 14, como um memorial de longa duração a este oráculo, a coroa estará no templo do Senhor, principalmente para o benefício daqueles que, por meio de Heldai, Tobias e Jedaías, enviaram ofertas de ouro e prata. No texto hebraico, Elen, força, aparece no lugar do nome Heldai, e no lugar do nome em. Diversas sugestões foram feitas para resolver essa dificuldade. Provavelmente é melhor ler Elen como um nome alternativo de Heldai, mas possivelmente ler em com sua conotação usual de graça, assim dando o seguinte sentido: e um memorial para a graça de Josias, filho de Sofonias. Versículo 15. Gente de longe, essa expressão coloca as palavras finais do oráculo do futuro distante. As palavras não podem significar que os exilados ou judeus dispersos teriam participação na construção do templo. Este estava próximo da sua conclusão.
As palavras só podem fazer sentido como palavras que se harmonizam com outros textos proféticos. Isaías 2:2, 19:23, Zacarias 2:11, 11:22, em que a chegada do Messias vai estender as bênçãos da aliança e homens que estão muito além das fronteiras do judaísmo. Naquele dia, o templo não será feito por mãos humanas, Apocalipse 21:22 e João 2:19, mas será formado por uma comunidade viva reunida em torno de um Senhor e um Deus. Entre mentes para os ouvintes de Zacarias, um cumprimento glorioso, ainda que parcial como esse, vai exigir a obediência diligente, como aliás exigia a antiga lei de Deus. Deuteronômio 17, do 12 ao 16. 4 diversos oráculos proféticos, 7:1 a 8:23. Perguntas acerca do jejum, resposta, 7 do 1 ao 11. Essa seção forma a conclusão da primeira parte do livro de Zacarias e é notavelmente introduzida pela data. Quarto ano do reinado do rei Dario, 518 a 517 a.C., que o registro, no entanto, foi fielmente editado. Pode-se ver na menção específica do quarto dia do nono mês, 7 de dezembro de 518 a.C., e no acréscimo das palavras o mês de Quisleu, calendário no NBD. Versículo 2. Não há consenso geral com relação à tradução desse versículo. O problema principal está na menção de Betel, Sarezer e Regem-Melec e na posição do verbo. O texto hebraico diz literalmente: e enviou Betel, Sarezer e Regem-Melec e seus homens. O aparato crítico sugere que Regem-Melec é o objeto direto do verbo, embora não haja nenhuma evidência concreta para apoiar esta argumentação. Se esse fosse o caso, deveríamos ler Betel, Sarezer, enviou Regem-Melec e seus homens. A NVI parafraseia o texto ao inserir o povo antes de Betel, mas isso é difícil de justificar. Por outro lado, alguns comentaristas omitem a palavra do Senhor veio a Zacarias, e fazem de Dario o sujeito do verbo no versículo 2, mas isso está quase seguramente incorreto. A solução mais provável está em fazer de Betel Sarezer nome próprio, como acima. Há um equivalente babilônico disso. W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1956, página 169. Observe também nomes compostos semelhantes em Jeremias 39, 3 ao 13. D.J. Wiseman se refere à possibilidade de que o nome tenha sido uma corruptela do nome babilônico Bel-Sar-Uzur. Confira Sarezer no NBD. Regem-Melec não é um nome pessoal, mas uma designação oficial, embora ambos Regem e Melec sejam usados em outros nomes compostos. 2 Reis 23:11, Jeremias 38:7. A evidência de Jeremias 39:3 sugere que isso seja uma versão hebraica de um título assírio, Rabi Mag, que denota um oficial diplomático. O texto, com toda a probabilidade, deveria ser então: Betel Sarezer, o oficial, enviou os seus homens. E isso exige a extirpação de uma pequena partícula hebraica, Vav, e como também a retenção de homens dele com base no hebraico e não homens deles, assim a RSV. O fato de que a chegada dessa delegação é tão cuidadosamente datada poderia sugerir uma viagem mais longa da Babilônia e não uma mais breve. E o texto pode sugerir também
que a viagem tinha durado perto de 4 meses. Versículo 3. Esses homens vieram suplicar ao Senhor que pudessem participar da adoração e dos sacrifícios do templo, mas junto com o seu espírito de adoração, trouxeram também uma pergunta solene para fazer aos sacerdotes e aos profetas. Versículo 13. Esses dois ofícios com frequência estão juntos no Antigo Testamento, como fica evidente. Por exemplo, com base na profecia de Jeremias 23:11 a 29:26, 35 e 35.4, está claro que os profetas, junto com os sacerdotes, pertenciam aos ministrantes do templo. Lamentações 2:20. Em Crônicas, os profetas recebem status de levitas. 1 Crônicas 25:1, 2 Crônicas 20:14. Confira também a R. Johnson, The Cultic Prophet in Ancient Israel, 1944, página 51. Devemos lamentar e jejuar? No original hebraico, a pergunta é feita com urgência na primeira pessoa do singular, mas de forma representativa. A observância de dias de jejum tinha sido uma das formas em que os judeus no exílio haviam sido capazes de manter viva a sua adoração coletiva, embora separados do templo em Jerusalém. Surpreendentemente, a NVI omite e me consagrar em hebraico Rinazer, talvez seguindo a Septuaginta nesse ponto, mas a expressão deveria ser mantida no texto. O jejum e a consagração ou separação andam juntos. No 5º mês, o jejum de que falam marcava o dia em que o templo tinha sido destruído. 2 Reis 25:8. A resposta direta do profeta para essa pergunta específica é reservada para mais tarde. Confira 8:19. O jejum do 5º mês marcava a tragédia final do exílio. O jejum do 4º mês lembrava o rompimento dos muros da cidade. Jeremias 39:2. O jejum do 7º mês celebrava o assassinato de Gedalias. Confira Jeremias 41:1. E o jejum do 7º mês, confira 8:19. O jejum do 10º mês, confira 8:19, lembrava o cerco a Jerusalém realizado por Nabucodonosor. Jeremias 39:1. A pergunta que foi feita então incluía em princípio todas as causas de jejum geradas pelas calamidades das épocas anteriores. Mas agora, com a restauração completamente em vista, esse ritual talvez tivesse perdido seu significado original e essencial. Versículo 5. Embora a resposta do profeta não trate imediatamente da pergunta feita pela delegação, o que ele diz agora vai à raiz do ensino espiritual do qual os jejuns eram a expressão exterior. Ele lhes pergunta: foi de fato para mim que jejuaram? De fato era possível que uma tragédia tão grande como a destruição do templo, lembrada no 5º mês, poderia ser lembrada com fidelidade mecânica ao calendário sem verdadeira atenção para o que o templo tinha significado no propósito de Deus. De fato, era possível que no jejum do 7º mês Tizri tinham prestado maior atenção a Gedalias e aos sofrimentos do povo do templo dele do que ao próprio Senhor. O ritual desprovido da ocupação necessária com seu objeto adequado pode tornar-se estéril. Além disso, há a forte inferência nas palavras do profeta de que, da mesma forma que as festas eram desfrutadas por interesses próprios, assim também o jejum poderia ser realizado por motivos outros que aqueles para os quais a abnegação havia sido designada. Versículo 7. Os antigos profetas tinham de forma semelhante observado uma deficiência de resposta verdadeira em épocas em que tanto as cidades quanto o campo tinham fartura de pessoas e prosperidade. Em uma palavra, a marca registrada de Judá tinha se tornado fracasso.
Versículo 8. Não obstante, a palavra do Senhor precisa ser repetida. Assim, Zacarias retorna o ensino central dos extraordinários profetas dos tempos pré-exílicos. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós e Miqueias, com um formidável desafio quádruplo. Versículo 9. Administrem a verdadeira justiça, no hebraico mishpat. O juízo não é mera ocupação judicial. Envolve a restauração da equipe e paz quando houve injustiça e discórdias, se é para ser verdadeiro e piedoso. Confira Salmo 76:9 e Oséias 2:19. Mostre misericórdia, no hebraico resed. Amor leal é a qualidade especial que deveria marcar todos os relacionamentos pessoais mais próximos dentro da comunidade mais ampla. Oséias especialmente viu a ruína da sociedade resumida na falta de resed, 4.1, mas singularmente exemplificada na sua ruína matrimonial. Essas duas exigências concretas são conseguidas de duas advertências concernentes às coisas que o povo de Deus deve evitar. Versículo 10. Não oprimam, no hebraico achak, os que por sua situação estão mais expostos à exploração. Nem tramem, no hebraico rachab, maldades uns contra os outros. Não se pode levar em consideração somente o mal nas falsas acusações na justiça. Confira 8, 16 e 17. Mas em planos invisíveis e não pronunciados nos pensamentos secretos. Aqui então está a série concisa, mas abrangente do ensino ético, condensado em 4 breves e incisivas declarações. Sem atenção à sua importância, qualquer jejum se torna uma mera exibição de ritualismo que, como mostrou a história de Judá, pode conduzir ao desastre moral e espiritual. Versículo 11. Os antepassados do povo de Zacarias não tinham prestado atenção no ensino dos profetas do seu tempo, mas de forma concreta tinham teimosamente virado às costas uma afirmação que com toda a probabilidade lembra a ocasião da promulgação da lei e dos estatutos registrados em Deuteronômio 6:6. E eles taparam os ouvidos, literalmente tornaram seus ouvidos pesados, ao se negarem propositadamente a dar ouvidos à palavra de Deus. Versículo 12. Eles reprimiram as suas emoções e endureceram o coração. Fizeram seu coração duro como diamante, ara no hebraico shamir, pederneira. Temerosos de que as palavras faladas pelos mensageiros de Deus penetrassem as suas consciências, Ezequiel 3:8. Visto que as orientações e prescrições de profetas anteriores estavam evidentemente fundamentadas no Pentateuco, pensa-se que a lei, no hebraico Torá, seja uma referência ao Pentateuco. Não é necessariamente o caso. Nesse contexto, é intrinsecamente possível que o termo lei seja interpretado no seu sentido mais básico do ensino. O verbo hebraico do qual o Torá é derivado significa lançar, e da direção ou orientação. No entanto, os profetas de épocas antigas também eram porta-vozes do Senhor. Eles pronunciaram palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito. Essa referência ao Espírito como a influência unificadora por trás da pregação dos profetas é singular na leitura do Antigo Testamento, exceto Neemias 9:30, especialmente no fato de que em nenhum outro lugar a ideia da inspiração é tão claramente formulada. Confira Jacob, Theology of the Old Testament, 1958, página 121 a 127. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. O Pentateuco, especialmente Deuteronômio,
como também a literatura profética relaciona a ira de Deus à transgressão da sua vontade revelada na aliança, visto que no coração dessa aliança está a declaração da soberania de Deus. Além disso, o contexto indica que a catástrofe da invasão de Judá e o subsequente exílio foram ferramentas da ira e indignação de Deus. Assim, a retribuição divina é descrita sucintamente. Deus chamou o seu povo e não ouviu resposta. Na sua aflição, eles clamaram a Deus e não receberam resposta, a não ser no fato de que os eventos que seguiram testificaram de forma eloquente do desagrado divino à medida que eles eram levados como palha no redemoinho, e a terra agradável que lhes fora prometida séculos antes foi devastada e ficou vazia. Versículo 14. Assim, embora Zacarias possa não ter respondido diretamente à pergunta originária, não obstante tocou na exata essência do ritual no coração do adorador, que era a seguinte: a forma exterior da atividade religiosa é inútil e sem vida se não vier acompanhada e precedida pelo espírito de obediência, confissão e arrependimento. 2. Promessas messiânicas 8 do 1 ao 23. A mensagem de Zacarias, no entanto, não era, nem mesmo nessa conjectura, designada a permanecer no passado, mas a preparar os seus ouvintes para a renovação do futuro. Assim, as palavras concisas concernentes ao fracasso e ao juízo resultante agora dão lugar a uma série de 10 oráculos que se ocupam com o cumprimento das promessas de Deus e o glorioso futuro que aguarda Sião e seu povo. Versículo 2. Tenho muito ciúme de Sião, no hebraico Kinha. Kinha. Assim como a ira de Deus deve ser compreendida em relação à aliança, também deve ser compreendido o seu ciúme ou zelo. A palavra hebraica sugere uma erupção de sentimentos, como a que é vista no rosto vermelho de uma pessoa sem virtude de emoções fortes. É como se Deus não pudesse se conter mais diante da obstinação e do pecado do seu povo. Ele está se consumindo de ciúmes por ela, ou melhor, com grande zelo. Versículo 3. Tão grande, de fato, é o amor de Deus para Sião, que ele anuncia a sua intenção de voltar e habitar em Jerusalém, cuja triste sorte será revertida quando ela vai se tornar a cidade da verdade, o lugar onde a crença e a boa conduta andam de mãos dadas. Isaías 26, 2. Jeremias 3:17 Jeremias 3:17, Isaías 26, 2. E assim será distinta de todos os outros lugares um monte sagrado. Versículo 4. O medo não vai mais assombrar as praças, no hebraico Rehobote, e a vida longa vai ser coroada de paz e bem-estar. Versículo 5. Meninos e meninas brincando.